Tanto é que a gente fala que somos únicos que falamos italiano em 63 línguas. Porque... Extremamente positivo na minha leitura, né? E sem dúvida nenhuma, acho que a proximidade cultural dos países é muito mais fácil de gerar negócio. Especialmente a questão dos vinhos, né? Que nós temos aqui uma carga tributária que talvez essa seja o problema da competitividade, claro, e não o que ele disse, a qualidade. O problema é a tributação que o Brasil vem enfrentando. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DSF Cast. Pessoas, ideias e estratégias para impulsionar os seus negócios. Hoje vamos conversar sobre comércio entre Brasil e Itália. Para isso, estamos aqui com meu colega Alessandro Spiller, sócio da Dupont Spiller Fadanelli Advogados, meu colega Fábio Stefani, sócio também da Dupont Spiller Fadanelli Advogados. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Warner. E o nosso convidado especial hoje é Filippo Mariani. Filippo Mariani é diretor executivo da Câmara de Comércio Itália do Rio Grande do Sul desde maio de 2025. Profissional com mais de 16 anos de experiência no mercado corporativo brasileiro e internacional, atua nas áreas de novos negócios, desenvolvimento de projetos, comunicação, marketing e ESG. É bacharel em Ciências Políticas, com ênfase em Relações Internacionais pela Universidade de Turim, com pós-graduação em Relações Internacionais e ESG e liderança pela FAP. Ao longo da carreira, ocupou posições de liderança em empresas e instituições nos setores de comunicação, marketing esportivo e representação institucional, além de ter sido diretor do Comitê ESG e Sustentabilidade da Câmara de Comércio Italiano em São Paulo. Filippo, grande prazer receber aqui, seja muito bem-vindo. Oh, grazie mille. Io sapevo che era in italiano, fosse in italiano questo podcast, invece abbiamo iniziato a parlare in portoghese. No. Olha, português ou italiano, a gente se vira. Assolutamente, a gente si intende, si intende. No, grazie mille, muito obrigado e buon pomeriggio a tutti, a Rony, Alessandro, Fábio, realmente, muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Filippo, vamos começar nosso bate-papo. Eu acho que é importante conceituar e setorizar todo mundo a respeito dos papéis de Câmara Brasil e Itália de Comércio, Consulado Italiano, enfim, contextualizar essas questões todas, porque às vezes a gente faz confusão, né? Então é importante te ouvir qual é a situação. No, perfetto. Eu acho que como primeira pergunta é o ideal para começar a contextualizar a Câmara e deixar bem claro qual é o papel de um, qual é o papel do outro. Vamos falar agora. A Câmara de Comércio faz parte do assim chamado Sistema Itália. O que é o Sistema Itália? É o conjunto de entidades nacionais públicas, principalmente, que tem ligação com a Itália. Então falamos das embaixadas, dos consulados, das câmaras de comércio, dos institutos italianos de cultura, SACE, Simest, que são escritórios que na verdade acompanham o empresário italiano na sua aventura no exterior. Uhum. A Câmara de Comércio então faz parte desse assim chamado Sistema Itália, e a Câmara de Comércio é uma entidade, na verdade, um pouco diferente. Por quê? Porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, com uma forte ligação com a Itália, mas a gente não é um órgão estatal. A gente é aqui no exterior, ou seja, as Câmaras de Comércio italianas no exterior, são iniciativas privadas reconhecidas pelo governo italiano. Então, a gente é apoiado e se estrutura em volta de uma iniciativa privada, normalmente dirigida e construída pelo presidente e os vice-presidentes das câmaras de comércio, reconhecida na Itália e apoiada numa série de atividades que a Câmara de Comércio oferece. Mas a gente, por exemplo, eu acho muito importante sublinhar isso, não recebe subvenções, não recebe pagamento. Sim. Na verdade, tem uma sorta de contributo que, baseado nas atividades, a Itália te reconhece até 10-15% sobre os custos, mas isso é quase nada, na verdade. É justo para justificar uma série de diretivas que a gente precisa respeitar e apresentar, na verdade, no exterior. Essa é a principal diferença. E também é muito importante, o consulado e as embaixadas cuidam dos italianos no exterior. A Câmara de Comércio cuida das empresas italianas no exterior.
Então, PF e PJ. Papéis e serviços totalmente diferentes. Não significa que não sejam complementares, que não possam trabalhar juntos, mas, por exemplo, quando ainda eu recebo pedidos de como está o meu processo, eu estou na fila desde 2017. Processo de cidadania. Eu presto toda a minha solidariedade, dou todo o meu entusiasmo para aguentar o tempo, mas liga pro consulado, eu cuido de toda forma, sobretudo no Rio Grande do Sul. Eu acho importante sublinhar isso. A Câmara de Comércio, talvez eu vou pulando uma pergunta. A Câmara de Comércio italiana no Rio Grande do Sul existe desde 1959, então sempre com sede em Porto Alegre. Então são mais de 70 anos que tem uma Câmara de Comércio ativa no Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos, é importante frisar isso, a Câmara começou um processo de decadência que levou até a ter confusão entre os papéis da Câmara e do Consulado. 5 ou 6 anos atrás, a Câmara ocupava também fisicamente algum espaço do Consulado de Porto Alegre. E isso eu acho que ajudou ainda mais a confundir os papéis. Serviços que a Câmara prestava que eram do Consulado também se confundiam. Então, um dos motivos, mas não foi obviamente o principal foi a falta de atividade, a falta de interação e de integração, tanto com o sistema Itália do Rio Grande do Sul, do Brasil e obviamente com o da Itália, que se fechou em 2023. Mas com certeza também essa confusão, essa sobreposição de papéis contribuiu para que tivessem uma visão errada do papel de um e o papel do outro. Mas isso mudou. Agora eu vou pular mais uma pergunta. Já tem uma agenda cheia. Não, era para dizer que a gente está com um novo momento, com uma nova linfa, com uma nova energia, pois a gente recomeçou os trabalhos oficialmente em maio desse ano não, do ano retrasado, do ano passado. De 2025, mas a Câmara foi institucionalmente reerguida em fevereiro de 2025, quando, graças a impulso, inspiração e vontade, desejo forte do nosso cônsul, do Valerio Caruso, que encontrou em Erasmo Battistella, Gerson Castellana e Neco Argenta a tríade, o trio que levantou a Câmara, que na verdade recolocou de pé a Câmara Italiana de Comércio do Rio Grande do Sul. Então, com Erasmo Battistella como presidente, Gerson Castellana e Neco Argenta como vice-presidente, a Câmara recomeçou as suas atividades depois de 2 anos e pouco que ficou parada, mas na verdade depois de uns 5 ou 6 anos que a Câmara estava meio sumida. Isso é uma tristeza, mas infelizmente foi a realidade. E já está com uma agenda programada? Como é que está de atividades? A gente recomeçou em quarta marcha. A gente recomeçou correndo. Eu trago 2 números. No começo de junho de 2025, a Câmara tinha 2 e 3 empresas associadas, que eram a BH, a Florence e o Grupo Argenta. Hoje a gente está com 88 associados. Estamos falando de 6 meses de trabalho. Então, esse foi o primeiro objetivo da Câmara, ou seja, repopular a casa de empresas. Pois sem empresas, a Câmara não faz sentido que exista. Exato. E tampouco faz atividade. Claro. Então, a gente... No segundo semestre de 25 e em todo o 26 planejamos uma série de atividades, de encontros, de feiras, de missões, de webinar, de missões internacionais e nacionais para novamente mexer, para novamente colocar nos trilhos a Câmara de Comércio do Rio Grande do Sul, que sempre teve um papel importante, porque o Rio Grande do Sul tem um papel importante na economia brasileira e na economia bilateral Itália-Brasil. Então foi um pecado, foi uma lástima, um problema gigante a não atuação da Câmara de Comércio do Rio Grande do Sul nesses últimos anos. A gente está num estado, o Rio Grande do Sul, onde mais de 40% ou mais ou menos 40% da população é de origem italiana, onde a italianidade é muito sentida, é muito cultivada. Claro,
sobrenomes, os nomes, a identificação das pessoas. Identificação, sobretudo. Eu estou no Brasil há 18 anos, vou fazer agora em abril 18 anos. E 17 desses 18 eu passei em São Paulo, onde também tem uma comunidade italiana muito grande, sobretudo uma comunidade nova de italianos. Isso, talvez a gente pode falar num segundo momento, a nova onda de imigração que está tendo ainda. Mas o sentimento de querer pertencer e de pertencer, porque afinal o sangue non mente, como fala in italiano, e por enquanto a nossa legislação é ius sanguinis, então vamos falar de italianos por sangue, não porque moraram lá ou porque juraram ou pagaram, quanto é que pagam nos Estados Unidos, a green card, a gold card? 1 milhão. 1 milhão, vira americano. Pra gente é diferente. Enfim, o que eu senti e vivi no Rio Grande do Sul, e vivo todavia hoje, é empolgante e ti aquece, ti dá energia. Então a Câmara de Comércio tem um papel fundamental também nisso. Sem dúvida. Tem um papel, sim, voltado para o comércio, mas também voltado para a cultura, para a língua, porque vão de par e passo, ou seja... Estão em conjunto, desenvolvendo em conjunto, né? Filipe, nessa linha de esclarecimentos, né? A Câmara Gaúcha tem uma em São Paulo também, né? São só 2 no Brasil? Não, somos 6 câmaras. São os papéis? São 6 câmaras no Brasil. Tem em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio. Grandes diferenças entre os papéis e os trabalhos são iguais no Brasil, na Argentina. Poi claro que dependendo se contextualiza, se tropicaliza, se customiza, dependendo um pouquinho do teu contexto. Tanto é que a nossa atuação no Rio Grande do Sul é um pouco diferente da de São Paulo. Qual é a grande diferença? Que em São Paulo se concentram, diria quase 90% das empresas italianas de origem, não de origem, mas italianas estão em São Paulo, estão em São Paulo e no Rio. Então essa é a grande diferença. Aqui a gente tem grandes empresas, mas na segunda, terça ou quarta geração de origem italiana. Falamos de Tramontina, falamos da Florense, falamos da Argenta, ou mesmo Battistella. A gente tem poucas. Dentro do nosso associado hoje, a gente tem 2, 3 empresas que são italianas com filial, então aqui. Mas a maioria não, são de origem italiana. Eu quero falar uma coisa que agora lembrei, que acho também importante. A Câmara de Comércio é, sim, montada, construída e trabalha para as empresas italianas ou em prol da Itália. Mas a Câmara de Comércio é aberta a qualquer empresa que queira participar, que seja brasileira, francesa, argentina, americana. Aliás, a gente tem empresas da Argentina, dos Estados Unidos e francesa na nossa Câmara. A questão é quem quer participar, complementar e contribuir na relação comercial, cultural entre Itália e Rio Grande do Sul. Isso vai a benefício do Rio Grande do Sul, do Brasil, da Itália, mas afinal vai a benefício da empresa. De todos, né? De todos. Fábio e Alessandro, na verdade a Câmara Brasil e Itália assume um papel extremamente importante para a nossa região, né? A identidade italiana aqui da nossa região é muito forte e os nossos empresários, nossas empresas deveriam fazer parte disso, né? Com certeza, né, Rafa? Nós falamos um pouco antes também que existe aqui na nossa região, por estar muito concentrada em italianos, né, e com orgulho isso, porque também sou eu cidadão italiano, isso é uma das coisas que me deixam extremamente feliz. Há um forte vínculo em relação ao passado, né? A gente cria bastantes valores, a cultura nascente também respeita esse passado e é importante manter essa ligação. Mas às vezes me parece, Filipe e Fábio, que falta um fomento em relação às atividades econômicas que poderiam ser muito mais rápidas e mais eficientes entre a nossa região e a própria Itália, né? Nesse ponto, me parece que a Câmara pode ser um elo importante que talvez hoje em dia possa faltar, não para as grandes empresas que conseguem se relacionar direto, mas também para elas, mas especialmente para a média empresa e a empresa que está num crescimento muito grande, né? Eu te diria assim, uma resposta depois o Filipe pode falar propriamente, né? Mas pela empolgação, pelo desenvolvimento da Câmara nesse período curto, sem dúvida nenhuma, é uma forma nova de estabelecer as relações comerciais, né? Estão empolgados, querendo fazer, querendo que aconteça. E a rapidez, né? A rapidez. Né? Então, essa mudança, embora tenha acontecido no passado,
tá vendo o futuro. Porque se não tiver futuro, Não, total. A Itália de hoje, né? Eu, nesse sentido, também nesse momento que a Câmara está vivendo, eu tenho que agradecer muito também a atuação direta do consulado e do cônsul, porque, de novo, quem faz as diferenças são as empresas, são as instituições, mas quem faz a diferença de verdade são as pessoas. Então, se você encontra, pode ter a melhor empresa do mundo que faz as melhores coisas, mas se o CEO é ruim, a empresa não vai ser tão boa. E a mesma coisa com todo o resto. E a gente encontrou em Valério, a gente como Câmara, em Valério Caruso, uma energia que se casou muito bem com o momento e com também o perfil das pessoas que estão trabalhando na Câmara. E como você falou, é importante, é fundamental ter o entusiasmo, porque você tem que convencer, tem que mostrar as vantagens, tem que mostrar que vale a pena. E respondendo a você, Alessandro, a Câmara de Comércio é muito mais, anzi não, forse muito mais um pouco exagerado, comunque, é principalmente para as médias pequenas empresas, porque como você disse, o grande vai sozinho, o grande não precisa de cima assim da Câmara. Claro que ir com a Câmara ti dà una chancela a mais, ti dà un posizionamento a mais, ma soprattutto na minha visão, na nossa visão de quem trabalha nas câmaras em relação às grandes empresas, é deles serem agregadores, exemplos e porque eles são referência regional para as empresas que compõem uma câmara de comércio. Então, para mim ter Argenta, Florença, Biech, eu vou fazer agora o exemplo com os nossos três, com a presidência, que você acha que precisa da Câmara para trabalhar na Itália, BH? Teoricamente não. Mas se vai com a Câmara... A Itália é caminho, né? Vai, tá, na verdade vai a caminho. Tem o selo. Tem um selo, tem um tapete vermelho. Por quê? Porque a gente, de toda forma, representa a institucionalização das empresas italianas no país. O Estado italiano também. E depois eu acho que outra coisa, os grandes também têm a responsabilidade e o dever de inspirar, de ajudar e de as outras empresas, as pequenas, as médias. Sem os grandes, os efeitos não seriam tão rápidos ou tão, como dizer, abrangentes. Uhum. Nesse ponto, o que a Câmara traz de benefício para o associado em relação às condições de abrir mercado, buscar oportunidades, para as empresas mais da nossa região mesmo em relação à Itália? Como é que a Câmara trabalha? Então, a Câmara tem o grande viés, o grande motivo pelo qual existe uma Câmara é exatamente fomentar, incentivar as trocas comerciais entre, no nosso caso, Rio Grande do Sul, Itália e Itália, Rio Grande do Sul. Então, é uma via duas mãos. Eu quero vender serviços e produtos do Rio Grande do Sul para os italianos, mas eu também, como Câmara de Comércio, vou ajudar muito as empresas italianas a instaurar, a montar a própria operação ou vender o próprio serviço e produtos no país, no Rio Grande do Sul. Tanto é que a Câmara também apoia de maneira física, eventualmente, as empresas italianas na abertura de filial, na instalação, no primeiro momento de instalações. Entender a burocracia, a legislação brasileira, que eu acho que não deve ser fácil. Totalmente. Mas a Itália também não é muito fácil. É que nessas coisas a Itália é professora de universitária. Itália e Brasil estão ali, né? A gente compete que é o mais burocrático, que é o mais complicado. Exatamente. Depois você cria sem leis para depois facilitar uma e dizer, olha que estou facilitando. Cria dificuldade para vender facilidade. Bravíssimo, exatamente. Essa é uma estratégia. Tu falava mais cedo conosco, antes do podcast, em relação ao serviço que ela presta no local, né? Eu acho que isso é super importante, a pessoa que vocês conseguiram criar um vínculo, né? È esattamente. Un vincolo que a Câmara de Comércio também funciona como apresentador das oportunidades do país para a nova empresa italiana que está vindo. Então tem um rapporto humano muito importante. O relacionamento e os contatos que a Câmara desenvolve, que a Câmara tem naturalmente, que vai desde o escritório de advogados, contábeis e várias outras coisas, são fundamentais para o empresário que está chegando e está querendo se instalar no Brasil. Então eu falo sempre para o nosso associado, potencial associados, que tem dois grandes campos, ambientes onde a gente joga, brinca.
brinca não, joga. Ou da Itália, ou seja, o que uma empresa de primeira pode imaginar, eu vou me associar à Câmara de Comércio porque eu quero ir na Itália e vender na Itália. Sim, também, mas não é só ou não é necessariamente somente isso. Porque o que eu também sublinho muito é o ecossistema que se cria em volta da Câmara de Comércio, localmente falando, que é um ecossistema que tem como denominador comum a italianidade e a vontade de estar juntos em nome da Itália, em nome do tricolor, sonhando o tricolor, mas que se aproveita entre eles. Eu tenho exemplos recentes de empresas que se associaram, que participaram de algum evento com a gente ou de alguma feira, conheceram outros associados e aí estreitaram relacionamento e fizeram business entre eles. Recentemente teve uma festa organizada pela BH que selecionou dentro dos seus fornecedores só nossos associados. Tem um associado daqui de Bento que é a Così Gelato, tanto eu posso fazer propaganda, né? Sim, sem problema. Até porque é um belo produto, né? A gente é um grande produto, además, e conduzido por duas pessoas realmente capazes, né? Que estavam falando do uso do capaz, que participaram com a gente, por exemplo, do Expo Inter em maio do ano passado, em agosto do ano passado, e aí conheceram outros associados que, poxa, então eu estou fazendo um evento, eu preciso de gelato, de sorvete, vamos fazer. Pô, que bacana. É uma maneira exatamente para aumentar o teu networking, para aumentar a tua exposição, tudo em volta da italianidade, do fato de você pertencer, fazer parte e trabalhar em prol de uma associação que tem a Itália como protagonista ou como leitmotiv. Sim. Falar dessa forma. Fábio, eu ia até comentar, assim, a gente pensa o fluxo vindo internamente de desenvolvimento de comércio dentro da própria Câmara, entre os associados, do investidor estrangeiro, investidor italiano que quer investir no Brasil, mas a possibilidade que também teria é da empresa brasileira que quer ter uma inserção no mercado europeu e pela questão de costume, de similaridade, a Itália de repente seja uma porta de entrada. Porta de entrada mais fácil. Então, de estar ali com uma questão cultural, é diferente... Uma questão brasileira, exato, né? De se inserir no mercado germânico, enquanto tem o mercado italiano que é muito mais próximo, né? Fábio, aproveitando essa deixa aqui, vou fazer uma pergunta para ti também, que me interessa, e também em relação à Câmara, né? Com a proximidade da internalização dos tratados União Europeia e Mercosul, Filipe, também me parece que a Câmara pode assumir um protagonismo maior ainda, né? Tem muitas questões relacionadas a um certo medo da competição. Teve um vídeo do Recupero que eu acredito que ele não foi tão bem em relação ao que ele disse, especialmente a questão dos vinhos, né, que nós temos aqui uma carga tributária que talvez essa seja o problema da competitividade, claro, e não o que ele disse, a qualidade. O problema é a tributação que o Brasil vem enfrentando. Como é que tu enxerga esse tratado, Fábio? Bom, eu acho uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Tem sempre os dois lados, positivo e negativo. No sentido, traz algum prejuízo para alguns setores, que a gente está vendo inicialmente ali a questão vinícola, mas não é a concorrência em si do produto, mas é o custo tributário que o produto tem no Brasil, que esse que é o principal elemento. Quando chega no final, na gôndola, eu vou comparar o preço. Infelizmente, o preço brasileiro carrega todo o custo tributário. Então, tirando essa divisão, é uma alternativa hoje, sem dúvida nenhuma, de fortalecimento das duas relações, dois blocos. Então, Mercosul e União Europeia, desenvolvendo um fluxo comercial, se tornam os dois fortes, em comparação ao que é. Tem o eixo chinês, o eixo americano, enfim, a gente começa a romper a bilateralidade só Estados Unidos e China e começa a criar um meio de campo aí entre os dois continentes. Então, é extremamente positivo na minha leitura, né? E sem dúvida nenhuma, acho que a proximidade cultural dos países é muito mais fácil de gerar negócio. Filipe, esse acordo chega a ter alguma repercussão na Itália? Sim, chegou. A Itália, tanto como falou o Fábio, estamos falando de um mercado de 700 milhões de pessoas, então um mercado gigantesco. A possibilidade de um mercado que eu acho curioso, na verdade, comentamos também isso pouco antes, que está se focando muito a questão do acordo UE-Mercosul sobre a questão agrícola. Mas, na verdade, ele abrange sobre... É muito mais amplo que isso. Industrial, por exemplo, de peças, de produtos químicos, que bem antes até dos produtos agrícolas começariam já com uma tarifa zerada.
Tanto é que agora, quando foi ajuizado o acordo para que o Tribunal Europeu pudesse julgá-lo, depois que o parlamento pediu isso, o principal país que se queixou foi a Alemanha, mas não porque a Alemanha queria importar a picanha ou o etanol, mas porque queria vender autopeças, as máquinas dela. Claro. E então essa transferência também de tecnologia aqui, graças ao acordo, seria mais rápida, mais barata e talvez mais eficiente, ajudaria num médio e longo prazo, óbvio, não no curto, porque no curto a gente vê algum efeito, tipo, exatamente baixar os preços de um lado e do outro, mas os efeitos reais a gente vai vê-los no médio e longo prazo. E outra coisa importante a dizer, a implementação é desenhada para acontecer em 12, 15 anos, não em 2, 3 meses. Exato. E a câmera, agora respondendo ao que a Alessandro pediu, a câmera, além de estar bem alinhada com o programa, com o acordo, muitos serviços, muitas atividades que a câmera já faz são potencializados e são, como dizer, focalizados ainda mais sobre o acordo. A câmera tem o know-how, tem experiências e, sobretudo, tem pessoas, eu estou falando agora da nossa câmera do Rio Grande do Sul, por exemplo, na Itália, que ajudariam em deixar ainda mais rápida e assertiva a integração entre os dois mercados, porque ter uma pessoa em loco, ter contatos diretos com a terceira parte é estratégico e corta uma série de passagens. Comentaste, Filipe, mais cedo conosco, e uma coisa que eu achei super interessante também. Às vezes tem as dificuldades de custo, né, Rony e Fábio, das empresas médias ou menores, ir para a Itália, mesmo com auxílio da Câmara, para explorar, para buscar mercado, etc. Vocês conseguiram criar uma possibilidade da pessoa do local fazer essa visita para o associado, né? A gente, naturalmente, a Câmara organiza ao longo do ano, missões comerciais, missões de empresários para visitar feiras ou para fazer, por exemplo, agora em maio a gente vai fazer uma missão que vai visitar as câmaras de comércio de 2, 3 cidades, vai na Corte dei Conti de Milano, vai na Business Club de Roma, de Bologna, mas a Câmara tampouco consegue fazer missões para satisfazer, decimos assim, todo o leque de setores e associados que tem. É por isso que a gente montamos uma parceria, um time de uma pessoa, sobretudo, especificamente, uma pessoa da Câmara de Comércio do Rio Grande do Sul, sediada na Itália, que oferece uma série de serviços, como, por exemplo, a possibilidade de ir em nome da empresa numa feira específica, trabalho tailor-made, sem usar, como dizer, só a tecnologia, mas ter uma pessoa em carne e osso que possa representar uma parte e a outra. Uma presença física da empresa. Uma presença física. Representante da Câmara, quer dizer, tu junta a presença física, junta o selo da Câmara e tu começa... Que pode espletar papéis comerciais, de representância, mais institucionais, e tudo, obviamente, direcionados e, como se fala, combinados entre a Câmara, o cliente, o associado e essa pessoa. Por exemplo, a Câmara de São Paulo tem estudos jurídicos também, que são parceiros na Itália e que ajudam nessa ponte, deixar essa ponte lisa, não cheia de trajeto mais reto, né? Exato. Mais direto. Fábio, tu trabalha com a parte de comércio internacional. Muito bem, direito internacional. Muitas empresas te procuram para fazer abertura de mercado, estão querendo ir para fora do Brasil, explorar novos mercados. Acredito, ou melhor, a pergunta é a seguinte, existe uma procura já por essas empresas que estão mirando o mercado exterior, a Itália, ou ainda para eles é uma coisa longe a Itália e sempre procura pelo tradicional, que é a Argentina aqui ou os Estados Unidos? Tu sente que daqui a pouco tem um potencial enorme de empresas para explorar o mercado italiano e talvez por desconhecimento, por pouca informação, sequer cogitam. O que tu sente nisso? Eu te diria assim, depende do setor
Depende a função do setor. Por exemplo, design. Não tem como as empresas nossas aqui não buscarem... Não dá para esquecer a Itália. Itália. Claro. A Itália tem toda a preocupação do design, da coisa bonita, bem feita, acabada. Bem ali. Exato, né? Tem um selo. Então, isso traz inspiração, sem dúvida nenhuma, e é uma referência. De repente, desenvolvimento conjunto, trabalho conjunto. Então, a Itália acaba sendo essa referência, pelo menos o que tem visto. Porém, o mercado de exportação, não vou conseguir concorrer, às vezes, com um produto italiano fabricado local. Então, acaba sendo destinado preponderantemente à América do Sul, América do Norte, enfim. Mas são características. Depende do produto. Nós estamos falando do nosso produto aqui região. Nesse ponto, eu acho que o desenvolvimento conjunto, quando a gente busca assimilar o conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias, o design, a inovação, o pensamento inovativo da Itália, consolidando com a capacidade produtiva que nós temos aqui de fazer também bem feito, de repente seja um casamento ideal para o desenvolvimento futuro, né? Então, nesse acordo comercial, contratação de serviço, prestação de serviço, industrialização aqui no Brasil para vender a América do Sul, não preciso mandar para a China, enfim, começa a mudar os fluxos aí e criar estratégias de barreiras. Quando a gente enfrentou os Estados Unidos, barreiras tarifárias. De repente tem um fluxo de operação, uma possibilidade produtiva no Brasil ou na América do Sul, estou tirando da China que pode ser taxada. Então, começa a criar possibilidades, né, no mercado. Então... Não, abrir mercados, ter mais de uma porta onde poder bater e a proximidade cultural, linguística até, que tem na Itália, Brasil, América do Sul, Europa, sobretudo sul da Europa, é um asset importantíssimo, é um asset que precisa ser explorado e não faz sentido que o primeiro parceiro comercial do Brasil seja a China e não seja a União Europeia. É verdade. É a mesma coisa vale para os Estados Unidos. Mas também aí vai uma tradição que teve aqui na América Latina, não só no Brasil, ditada também da influência do tio Sam, muito potente, muito poderosa, que teve até os anos 2000. Mas até os anos 2000, né? É ontem. Exato. Nesse sentido, Fábio e Filipe, a gente pode enxergar esse tratado também como uma oportunidade de criar uma espécie de alternativa ao mercado chinês e americano para a América Latina, especialmente o Brasil? Para mim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é uma alternativa. Não ficar dependente só desses dois mercados. Não fica dependente. Tu cria esse mercado, eu disse que o meio de campo, né? Tu tá saindo dos extremos, tá criando a relação, só tem o Atlântico dividindo, né? Então fica muito mais fácil a proximidade. E nesse momento geopolítico também, esse bloco, se formasse União Europeia e Mercosul, né? Eu acho que dá uma força. Ainda mais. E sabe uma coisa que eu acho que vai ser um grande, poderia ser, eu acho que em algum caso já é um diferencial, mas poderia ser o diferencial e virar praxe, que um acordo entre a União Europeia e Mercosul não somente em prol do comércio bilateral como bloco, estou falando, mas do desenvolvimento do mercado e da maturidade do mercado que a Europa pode ajudar a América Latina. Porque nem Estados Unidos, nem Ásia ou China, vamos, Estados Unidos e China, tem interesse nisso, desenvolvimento. Exato. No desenvolvimento. Assim, por questões como se chama? De ligações, proximidade culturais, históricas. Vamos falar, por exemplo, eu agora acabou de voltar, eu fui no Natal, eu sou de Torino, fui para Torino, mas fui também para Verona. E lá encontrei, obviamente, brasileiros ou pessoas italianas que têm parentes no Brasil, que me contavam de onde estavam, ou seja, isso é um asset que a gente precisa muito explorar, porque dificilmente vai encontrar Brasil e China, essa identidade, né? Não tem, né? Culturalmente é muito diferente. E a câmera e a Itália é uma porta de entrada para a Europa. Claro. E poi tem outra coisa importantissima, a Câmara di Commercio do Rio Grande do Sul si insere dentro di una rete che consta con 86 câmeras italianas espalhadas no mundo. Então uma rede muito poderosa, muito ramificada, com muito capilarizada, tanto é que a gente fala que somos únicos que falamos italiano em 63 línguas. Porque é a rede cameral maior que tem, né, no mundo.
Não estou falando em números de empresas, isso eu não sei exatamente, Ansham ou Alemã, que são as outras duas principais do mundo, se classificam, mas em termos de número de representantes no mundo, a Itália não é ultrapassada por ninguém. Outra representação no mundo espalhada, já tem lá uma câmera. Exato, e isso é uma coisa muito interessante pro associado, para empresário, porque o empresário que quer, olha, Filippo, eu quero ir para Panamá, mas não tenho nada em Panamá, eu tenho uma câmera italiana em Panamá, eu faço como câmera italiana do Rio Grande do Sul uma abertura na câmera italiana do Panamá pro mercado panamenho, para a empresa brasileira. Essa é uma coisa também que eu explico. Esse é um papel extremamente importante. Poxa, também. Esse sensacional. É muito bom. Muito bom. É estratégico. E também porque normalmente as câmaras de comércio italianas são bem inseridas dentro do contexto nacional ou regional onde elas operam. Então também a apresentação de uma empresa italiana no Panamá através da câmera italiana tem... Não precisando te ajudar, a associação, a câmera se torna barata em relação a tudo que a câmera Basta participar, né? Você falou isso. Se associar a câmera faz sentido se você como empresa participa. Claro. Se você interage, ajuda, participa, faz, porque as empresas, como falávamos antes, a Câmara de Comércio existe se os empresários e as empresas participam, que seja dos comitês, que seja das missões, que seja dos webinários, mas sem as empresas a Câmara não tem nem por que existir. E isso aliás, a gente confirmou agora há pouco também, né, a participação da ICF no comitê jurídico. A Câmara acabou de lançar 2 comitês, que é o comitê jurídico e o comitê de sustentabilidade, de agronegócio e sustentabilidade, mas nesse 26 a gente tem a intenção de abrir outros comitês para exatamente dar um lugar de não é de representância, de encontro, só para dar um espaço de bolsa aos diferentes setores, nichos e assuntos que podem surgir, porque de novo, no comitê são vocês que decidem do que vão falar, do que vão aprofundar, tudo em prol da comunidade, obviamente. Lógico. Porque depois você vai apresentar isso para os associados e obviamente há um grupo mais ampliado que inclui também empresas que não são associadas, mas o trabalho que um comitê faz é baseado na própria expertise, mas é para os outros. É um desenvolvimento proativo, tem que estar movimentando, tem que estar fazendo, senão... A gente fez um webinar a semana passada sobre o cooperativismo, onde a Nova Aliança e a Aurora participaram, que foi maravilhoso, preciosíssimo. Vai ter um próximo agora, né, Felipe? Vai ter 2, na verdade. Não, vai ter 1, porque 1 já terá passado. Vai ter... a gente montou um webinar em parceria com a Álvares Marçal e a Souto Correa para falar do acordo União Europeia-Mercosul. E nesse aqui a gente quis colocar a exposição e a apresentação do acordo por uma consultoria importante como Álvares Marçal, e também um contraponto, um ponto de vista jurídico. Que é nesse caso a Souto Correa. Claro. O próximo será a DSF. De novo, esse exemplo de como a produção de conteúdos e a divulgação desses conteúdos se faz através da atividade dos associados. Sim, a dinâmica do dia a dia, o que precisa, o que tem que fazer, então aí o associado bota a mão na massa. Né? Não tem como não botar a mão na massa. Como é que é? A Câmara ensina a pescar, né? Ensina a pescar. Não vai entregar o peixe. Não vai pescar. Não, exato, Câmara, por exemplo, nos casos dos comitês, a Câmara cuida da organização, de juntar as empresas, de fomentar e de incentivar, mas de novo, quem monta as pautas, quem monta os eventos, os webinars, os aprofundamentos, os seminários, aí são os associados. Nem faria sentido a Câmara fazê-lo. Sim. Porque a Câmara não é uma entidade ou uma instituição que mostra a estrada, mostra a retta via, como se diz em italiano. Cada um encontra a sua retta via, mas direcionados e auxiliados pela Câmara. Isso. Alessandro e Fábio, eu acho que seria interessante se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o acordo
União Europeia, América Latina, no seguinte sentido, vocês falaram que até são 12... Mercosul, desculpa. Exato, Mercosul. São 12 anos para implementar isso, né? Tem todo um cronograma, os anexos tem toda fase de... Eu queria entrar nesse cronograma. O que de prático, de efetivo, a gente já pode estar sentindo agora? E, e como que isso vai ocorrer no decorrer do tempo? Ainda tem um trâmite de legalização, né, do tratado, tem todo um trâmite Brasil, Mercosul e União Europeia, então ele não tem aplicação hoje imediata. Tá? No momento que tiver aplicação imediata, entrou em vigência e aplicação, eu tenho alguns regramentos, por exemplo, desoneração da parte industrial, de máquinas e equipamentos. Esse seria um dos primeiros ali a ter uma redução. Bom, depois tem questão de cotas de importação, então depende do produto, tem que olhar o NCM, o que interfere ou não. Então, tem que olhar os anexos, né? Uhum. Que tem, mas é faseado. É faseado. Tá, agora, de imediato? Não tem aplicação. Não tem nada. Não tem aplicação agora, né? E tem uma previsão? Agora... está tudo suspenso, mas tem uma vontade muito forte europeia e sudamericana, do Mercosul ovviamente, de implementá-lo de maneira provisória. Como é que eles acham, não é que acham, legalmente vai poder fazer, quando o primeiro país sudamericano ratificar o acordo, que teoricamente vai ser o Paraguai, ou o Brasil ou o Paraguai. Daí a presidente da Comissão Europeia, ali a Ursula von der Leyen, falou que vai poder colocar o acordo em prática de maneira provisória, esperando que o tribunal, o trâmite legislativo conclua e dê vigência. Exatamente. Mas exato, do lado europeu são 12 anos, do lado Brasil, do Mercosul são 15 anos. 90%, pelos cálculos que eu tenho, 90% dos produtos europeus são sem impostos, sem tarifas. E aquele 9% entra, por exemplo, dos famosos que a gente ficou só falando dos produtos agrícolas ou dos produtos alimentícios. Por exemplo, parmigiano reggiano, l'aceto balsamico di Modena, il prosciutto San Daniele, esses que tem a denominação DOCG, DOPP, que são todas siglas, acrônimos que no Brasil vai precisar num segundo momento, vai demorar, mas começar a colocar também, porque isso valoriza o produto e dá a possibilidade de preservá-lo, de colocá-lo em outra categoria. Tanto é que a Itália aprovou e votou o acordo porque colocaram uma série de produtos que eles, justamente, eu concordo como italiano, digo, cazzo, eu não queria o parmesan, mas o parmigiano reggiano, il prosciutto tipo San Daniele. Essa parte E aí eles deram garantia que os produtos italianos são 54, não entram nesse acordo. E outros entram na famosa cota, que é uma cota que é ridícula, porque isso me parece tipo 2% do consumo, do volume. Ou seja... Nada. Pouco. Nesse contexto, Fábio e Filipe, me parece que esse acordo é um fato. A gente tem que entender, as nossas empresas, a região, tem que entender que o acordo é questão de tempo. E efetivamente, aproveitar esse tempo para afiar o machado, né? Para se preparar para o impacto que realmente vai acontecer e buscar benefícios, né? Como é que a gente pode fazer isso, Fábio? Como é que a gente pode ajudar as empresas a entender que isso vai acontecer? Bom, o primeiro, né? Acho que se a gente for olhar por setores, o nosso setor aqui da região mais prejudicado, inicialmente, seria o setor vinícola. Mas não é por causa do acordo, né? É a comparação do preço. Não só o acordo. Então, não é o custo tributário. Então, teria que brigar com o governo brasileiro para redução. Tira da classificação, joga como alimento, produto. Junto com isso, acabar com o contrabando. O gosto do pecado, quer dizer... E joga como alimento, então é uma redução que traz benefício e traz uma possibilidade de concorrência, né? Então, acho que por isso que teria que ser feito, mas uma briga interna, né? Em contrapartida, certificação de origem. Então, a Argentina, pelo que numa reportagem, a questão dos vinhos, ela ia trabalhar muito forte nisso. Ela não tem um problema tão grande tributário, mas ia trabalhar a certificação de origem. Então, tu começa a criar produtos, de repente o nosso produto de exportar, bom,
produto brasileiro, qual que é o melhor produto? Pode ser que não seja o vinho tinto, mas com certeza, né, o queijo da canastra entrou. Então, seleciona os produtos que de fato vai ter uma aceitação no território europeu. Não vão poder entrar com todos, mas vamos selecionar qual que traz uma viabilidade de comércio. Né? Já tem alguns setores que dá para visualizar que já de imediato já tem um certo benefício? O setor industrial brasileiro já está foito para receber equipamentos com redução do imposto de importação. Então, eu renovo meu parque industrial com menor custo. Claro, evidente. E aumenta com alta tecnologia, né? Com alta tecnologia. Então esse já está ali, está esperando, já queria aplicar talvez semana. Talvez seja um pouco exagerado, mas talvez seja uma forma também de renovar o Parque Fabril do Brasil, que é antigo, absolutamente, né? É uma oportunidade para renová-lo, para deixá-lo mais eficiente, mas é algo que, como falei antes, não é a minha visão, é que a gente vai ver os resultados no médio e longo prazo, daqui a 5, 10, 15 anos. Porque infelizmente nossos políticos vivem do amanhã, não daqui a 5, 10, 15 anos. Então o que também nos apresentam é uma situação, é uma necessidade de resultados imediatos que, poxa, que não funciona assim. E o tratado vem sendo negociado há bastante tempo, né? Uhum. Ninguém foi pego de surpresa. Não é agora desse governo ou do outro, né? Mas o brasileiro sempre acha que nunca vai entrar em vigor. É que nem a mudança de tributação, acho que não ia acontecer. É que nem Natal, não sabe se vai ter esse ano. Tanto é que um dos argumentos da Alemanha, quando a semana passada falou contra essa freada brusca que teve, senhores, vocês estão perguntando coisas, são 25 anos que estamos conversando, que já esclarecemos, que já foram explicadas. Vamos mais uma vez. Alessandro, tu falou que o acordo é um fato. Sim. Não tem risco de voltar atrás isso. Pergunta de 1 milhão essa. A minha tendência é que não. Né? Não. Então é justamente ali, como comentei antes. Mas ele pode mudar no decorrer do tempo. Pode ter a adaptação, inclusão, exclusão de produtos, que eles começam a fazer a aplicação, ver que de fato está prejudicando, o setor vai reivindicar uma melhoria. Então pode ter adaptações, né? Inclusão ou exclusões. Mas eu acho que o tratado sai. E até para fazer frente, como eu falei, Estados Unidos, China, é uma alternativa. Então, tem todo por trás ali uma discussão, nós tínhamos acordos multilaterais, agora uma tendência de migrar para acordos bilaterais. É um acordo entre blocos, quer dizer, é bilateral, mas são blocos fazendo negócio. Então, mantém uma dinâmica que existia no passado, que funcionou, né, e que pode trazer um benefício, porque o projeto o ideal dele é trazer benefício para as duas partes, né? Ele trazer benefício. E salvo engano, né, a resistência que teria no lado da Comunidade Europeia é a França, né? Que tem uma resistência um pouco maior. É que tem uma lobby muito forte dos agricultores, os agricultores lá, altro che Bolsa Famiglia, pior. Então, esse é um bacino incrível de votos que o francês, o presidente, nunca consegue ignorar. Mas realmente é uma pequena parte, se pode considerando também o conjunto de toda a Europa. E no Mercosul tem algum país que está mais... Eu não li nada sobre algum país, setores sim, mas país que estaria... Não, né? Porque a gente, pelo menos assim, se a gente for olhar Uruguai, Paraguai, Argentina, né? Na verdade, Brasil. Uruguai, né? Tirando o Brasil, né? Uruguai é produção de proteína. Ele se beneficia. Então, que é o principal produto, né? Grãos também tem a coisa Na Argentina, grãos, né? Então... Tem outro ponto importante, que se abrem também os serviços financeiros, por exemplo, estou pensando agora no Uruguai. E outra coisa, a partir do acordo funcionando, os países da Itália, do Brasil, da Alemanha, do Uruguai podem participar, as empresas, às licitações públicas para participar de obras, para participar, ou seja, tem uma abertura muito mais ampla que vai além do arroz, além do vinho, do móvel. Meus senhores, tu traz uma ideia que não tinha passado pela cabeça, inclusive nas reservas do Brasil, né? Que pode começar a fazer com mais intensidade reserva em euro. Sim. Essa é outra coisa, o dólar não vai ser mais a moeda de referência. Vai continuar sendo uma das. Mas então, aproveitando, falou em dólar e o Alessandro falou em resistência, né, na aplicação. Fábio, tu esteves aí recentemente, alguns meses atrás, nos Estados Unidos,
num evento discutindo o tarifaço do Trump. E a gente sabe que o Trump não gosta muito de acordos e que ele fique de fora, né? Vocês sabem se o acordo Mercosul e União Europeia tem tido alguma repercussão ou daqui a pouco pode ter alguma até retaliação? Ele, esperado, pode esperar dele, mas é muito... Ele acorda meio que eu vou aplicar porque o vento está soprando do leste para o oeste, quer dizer... Em detalhe, diz lá, mudou o vento, mas eu vou aplicar igual. Eu não sei, podem ser pura especulação, então não sei se vale a pena falar, mas eu tenho, quando aconteceu o passo para trás na assinatura do acordo semana passada. E quando outro fala, teoricamente não tem nada a ver uma coisa com outra, que então não vai mais atacar a Groenlândia, que ne so se não é, não tem a ver uma coisa com outra. Mas para subestimar nada, né? Exato. Nesse ponto do tratado, agora me lembrando também, a Meloni foi uma referência, né? No contraponto, às vezes, com o próprio presidente francês, ou não? Sim, mais ou menos, na verdade. Ela andou, eu acho que ela cavalcou a onda que convenia a ela, porque antes de dar depois falaram que graças a Meloni ficou só a França, então falaram, sim, mas 3 dias antes ela estava junto com Macron falando que estava certo, que bisognava negociare com Macron. Então, não sei, Itália di novo, Itália infelizmente, io come italiano tenho que admitir isso, raramente tem uma posição firme. Tem uma posição, como dizer, que bem flexível, mas flexível demais, um pouco líquida às vezes. É isso porque, mas essa é outra. Então vamos falar, um acordo desse tipo ajudaria uma economia como a europeia a ser ainda sempre mais independente, então a poder levantar a cabeça muito mais, não de maneira negativa, de maneira arrogante, não quero dizer isso, mas é natural que se você tem uma dependência forte verso alguém, ou você suicida, ou senão você vai assecondando, vai dando mais espaço, mais cordas a quem está acima de você. Só que se você começa a ter como interlocutor A, B, C, D, aí pode começar a ter uma postura um pouco diferente. Distorção, mas... Deixa eu trazer um assunto na mesa que eu acho que é importante aqui, já que estamos caminhando para o fim. Filipe e Fábio, a gente veio sendo doutrinado, acostumado, até por leituras de jornais, informativos, enfim, que a Europa ficou velha. Né? Economicamente estável, estagnada, né? Que nos induz a pensar que não é um mercado. Talvez seja por isso que a gente tira ela do radar com o mercado econômico, que agora reaquece a discussão com o tratado. A própria Itália, né? Agora, tu vê os números, nós estávamos falando dos números macro da Itália, são números que parece que a Itália tem uma certa renovação econômica em um novo andar, que a comunidade europeia me parece que também possa estar iniciando um caminhar de retomada. E talvez a gente não perceba. Isso é um fato ou é uma impressão minha? Não, prego. Eu te diria assim, a gente vê como setores mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, né? Mas se a gente for comparar Brasil, vamos falar Brasil e União Europeia, alguns países, nós estamos os dois indo crescendo muito pouco. É melhor a gente se juntar e tentar crescer mais do que se destruir, né? Pelo menos essa é a minha leitura, né? Porque precisamos dos dois. Se de repente a gente aumenta o fluxo de comércio, a gente sai de 11 bilhões e aumenta esse fluxo comercial, os dois países... O vetor é de crescimento ou de estagnação? Não, a ideia é crescimento, né? Vamos apostar no acordo com essa função, a de crescimento, né? Então... Não, as estimas italianas também são de um crescimento de quase 1% do PIB com a implementação daqui a 10, 15 anos do acordo Mercosul-Europa. Então, tem uma necessidade e uma vontade de ir até o final. E eu quero dizer uma coisa em relação ao momento que a Europa em geral está vivendo. Os Estados Unidos não está escondendo a sua insatisfação, até zoando da Europa, xingando a Europa. A Ásia fica muito mais na dela, sempre falando da Rússia, que um pouco ataca, um pouco não ataca, enfim. Mas por que isso? Porque a Europa continua sendo, e eu acho que ainda mais, é um lugar onde
falando sempre em termos assim absolutos, mas onde a democracia é mais afirmada que em qualquer outro canto do mundo. A estabilidade é afirmada e é consolidada, mesmo que não tenha essa possibilidade de virar milionário em 3 dias, mas a maioria da população está bem. Depois podemos falar da estagnação, de ser acomodado, blá blá blá. E a questão cultural, como a Itália, a gente sabe, a Itália se vanagloria, a gente tem 75% do patrimônio mundial da Unesco é na Itália. Agora, 75%. Culinária, né? Agora até a culinária virou um patrimônio imaterial da humanidade. Toda a justiça, né? Diga-se passagem. Então, falando de cultura, de democracia, de segurança e de prosperidade, não tem ninguém no mundo que tenha essas 3, 4 coisas com altos números. E isso cria inveja, inevitavelmente. Estados Unidos não tem, pode ser mais rico em termos absolutos, mas em termos per capita não. Culturalmente, né? Vamos falar culturalmente. Para mim, culturalmente é muito mais desenvolvido a América Latina que os Estados Unidos. A Ásia é um mundo à parte. A Ásia também a gente conhece menos a Ásia. E a Ásia também fica muito mais observando, longe, observadora. Poi vivendo lá a pessoa saberia mais, mas eu não sei se lá tem todo esse discurso contra o Ocidente, querendo contrapor o preto e o branco, o água e o óleo, sim. o fascista e o comunista, ainda está falando de comunistas, né? Pra porcar miséria. Fábio, desculpa, Rony, o Fábio, tu tá voltando da Itália há poucos dias, né? O que tu sentiu lá? Frio. Bom, frio, bastante. Não, eu gostei, né? Eu gosto do frio, então senti em casa, né? Não, mas o pessoal ali, o que a gente tem assim, a gente vê, não digo uma estagnação, mas vê mercados que estão menos ativos, né? Por exemplo, eu falei com o pessoal ali de fusões, aquisições, e disseram, no final do ano de 25, aí início agora 26, tá um pouquinho mais calmo. Mas eles entendem que é um ciclo, então estão num ciclo da baixa. Sabe que vai vir um ciclo de prosperidade na sequência. Então, que é a realidade, eu digo assim, o que o Felipe comentou, né? Eu tenho uma base, um padrão, eu não tenho grandes oscilações, então estou num pico menor, mas não quer dizer que seja o caos. Ao contrário, é só um pequeno declive, mas tem a projeção de crescimento. Tanto é que outros países conversando, que começaram a mostrar crescimentos um pouquinho destacados, foi a Polônia, que até ele comentou, né? Então, começa a ter outros mercados. Tem toda a questão de conflito e tudo, que também acabou discutindo antes, né? Se tem ou não tem conflito armado, não. Meu posicionamento é que não aconteça, o Felipe, né, também pode posicionar, mas a tendência é de que os mercados voltem a se desenvolver. Não é a velocidade que a gente vê, o índice de crescimento, por exemplo, da Ásia, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E até não caberia, se for pensar 1%, não, vou crescer 5%, bota 10 anos, não tem como suportar. Não sustenta isso. O sistema não aguenta. Claro. Então... Filipe, tu comentou a questão cultural da Itália, né? E eu ia te fazer essa pergunta na sequência mesmo. A Câmara Brasil-Itália de Comércio, ficou muito claro o papel dela no business. Mas a gente sabe que a Itália é um grande polo cultural e educacional. A Câmara pode auxiliar, de alguma maneira, nesse intercâmbio de qualificação de pessoas aqui no Brasil, que vão buscar qualificação na Itália, nas universidades italianas, enfim. A Câmara também tem esse papel ou isso tem que ser desenvolvido ainda? Não, total, absolutamente. A Câmara tem esse papel, sobretudo onde não tem, por exemplo, um Instituto Italiano de Cultura, que é o nosso caso, por exemplo, que tem só em São Paulo. O lema da Câmara do Rio Grande do Sul é fortalecendo o negócio, conectando cultura. Anzi, conectando cultura, fortalecendo o negócio. Que são 2 pilares, que obviamente o comercial é de business e de negócios e o cultural. Porque, de novo, efetivamente não dá para falar de Itália sem falar de cultura, de arte, de gastronomia, de música, de design, de ópera. Então a Câmara tem esse papel, tem essa vontade de trabalhar muito esse pilar cultural e linguístico. Tem a ver, não tem a ver, mas enfim, a gente tem, por exemplo, dentro do nosso quadro de associado, tem escola de italianos, a gente nesses últimos webinars e seminários que realizamos, sempre
estamos deixando um espaço para apresentação de alguma manifestação, alguma atividade cultural. A gente promoveu, por exemplo, um projeto de ópera que vai trazer a ópera italiana no Rio Grande do Sul agora em 2006. Mais para frente a gente vai dar mais detalhe. A promoção de um documentário sobre a imigração italiana que foi feito por aliás é daqui, o Ayrton Soares se chama. O próximo webinar a gente vai apresentar um trabalho em parceria com o Instituto Bobbio. Bobbio aliás, tem muito a ver com, porque é um filósofo italiano torinese ligado com exatamente a giurisprudenza, exato. Enfim, então é um pilar importante, um pilar que a Câmara precisa trabalhar, exatamente porque tradicionalmente está vinculado à atividade que a Câmara, que os italianos fazem. Na linha da pergunta do Rony, Filipe, os profissionais das empresas associadas que precisariam ou que gostariam de se qualificar em alguma área e buscar esse conhecimento na Itália, a Câmara pode auxiliar a encontrar esses cursos ou o desenvolvimento, eventual pós-graduação, alguma coisa junto às faculdades de lá? Tailor-made, diciamo assim, acho que é um serviço que a gente pode fazer, mas que a segunda parte da tua pergunta, a Câmara também, né, trabalha com parceria com hub de inovação, com institutos de cultura, com as universidades. Na Itália, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Ca' Foscari di Venezia, agora com a Universidade de Torino. Aqui no Rio Grande, a gente, além da Attitus, que é a faculdade de Passo Fundo, que é nosso associado, a gente tem uma parceria com o Instituto Aliança, sempre de Passo Fundo, com a Fevalle. Estamos montando desenvolvimento um projeto para troca de know-how, para outro ponto importante, a Câmara também trabalha na mobilidade dos estudantes, dos professores. Então agora a gente vai demorar um pouquinho porque, parêntese, daqui a 1 mês e meio vamos inaugurar o nosso escritório. Então eu acredito que a partir do segundo semestre, no máximo a partir de 27, a gente também comece a receber, por exemplo, estagiários italianos para fazer trabalhos na Câmara, ajudar na mobilidade de professores italianos para estudar ou para fazer um período no Rio Grande do Sul, nas faculdades, na universidade. Como também, isso eu acho que é um passo ainda mais para frente, e trazer estudantes italianos para fazer tirocínio, estágio nas empresas italianas associadas à Câmara no Rio Grande do Sul. Bacana. Mas aí vai depender toda a questão linguística. E também outra coisa, eu sou muito respeitoso também porque um italiano tem que vir a fazer estagiário na Tramontina, tirando talvez um po' um lugar de um brasileiro, neanche di un riograndense, di un brasileiro. Un pochino concordo con isso. Por isso eu digo, no, vai na Câmara, eventualmente famo alguma coisa com Tramontina ou com que fosse. Mas enfim, isso trabalha, é das frentes que também a Câmara trabalha, sim. Muito bom. Bom, pessoal, estamos indo aí pro final. Eu estou satisfeito com o que a gente conseguiu abordar aqui. Alessandro? Não, eu tô bem feliz. Vocês sabem do meu entusiasmo com a Câmara, com essa ligação com a Itália, que é uma coisa que cada vez que eu fico mais velho me deixa com mais vontade de voltar às origens. E te ouvir, Filipe, foi uma coisa muito interessante e muito legal para ver a abrangência que a Câmara está permitindo aos seus associados, talvez essa retomada, talvez seja exagerado, mas essa retomada de ligação com esse Made in Italy, né? Então é uma coisa que talvez, sabendo aproveitar, pode gerar frutos muito importantes aqui para nossa região. Fábio, satisfeito? Deu satisfeito e... Mensagem final. Não, botar a mão na massa. É fazer. O quanto é? É de comer uma massa depois. Certo. Pizza. Filipe, muito obrigado pela tua presença, tuas considerações. E, por favor, deixa o endereço da Câmara, como é que o pessoal faz para entrar em contato, seguir nas redes sociais, enfim, faz o comercial necessário. Eu agradeço muito. Agradeço muito você, Rony, Alessandro, Fábio, a DSF Advogados, que é associados, é um dos primeiros, na verdade,
é o primeiro estúdio jurídico a se associar à Câmara em julho, final de julho, mais ou menos. Então, nem 2 meses que a Câmara estava funcionando. Então, isso foi uma manifestação de confiança e de acreditar no trabalho que a Câmara estava se propondo, continua a se propor em fazer e vai fazer. A Câmara tem o nosso site, que é cameraitalianars.com.br, tem a nossa página LinkedIn, nosso perfil LinkedIn, tem no site, tem no Instagram, que é sempre Câmara Italiana RS. Lá a gente usa bastante como para comunicar-nos, para interagir, tanto com os associados quanto com não associados, para apresentar e promover as nossas atividades. Então, esses 3 canais têm uma sessão de Fale Conosco, de contato. Depois, não sei, eu posso passar um e-mail. A gente pode botar depois na descrição do vídeo, a gente pode colocar perfeito. Isso sem problema. Enfim, a Câmara tá aberta, tá com vontade de ter empresas que queiram participar, não somente pagar anuidade, mas participar ativamente, porque tudo que é feito em conjunto vem melhor, vem mais bonito, mais útil e mais assertivo. A Câmara trabalha para os seus associados e os associados para a Câmara. Isso significa que é um ecossistema que se autoalimenta e que vai naturalmente se expandindo e procurando novos lugares onde se instaurar também, né? E isso é feito também graças à orientação que os associados colocam. Os associados, a presidência, eu repito, a gente tem sorte como Câmara, que é importante, a presidência é uma coisa, a Câmara é outra, porque a presidência depois muda. A Câmara não, a Câmara fica, permanece. Então agora a gente está com uma presidência enérgica, assertiva e fundamental nesse momento de recomeço da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul. Então, realmente, de novo, muito obrigado e espero que em breve a gente possa celebrar que é um dos objetivos da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, é virar a Câmara, ou sendo uma das câmaras bilaterais mais importantes, não somente da América Latina, mas até do mundo. Pois a base, o motivo pelo qual a gente acredita nisso, a gente tem. Agora é só fazer. De novo, não é para amanhã, mas depois de amanhã talvez. Não é a corrida de 100 metros, é uma maratona. Exatamente, essa é uma maratona, que são 42 quilômetros, 195 metros. A gente tem segundos a fazer uma nada. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Ali, quer falar alguma coisa? Não. Prazer enorme te receber aqui. O bate-papo foi sensacional. E convido a todos a seguir a DSF Cast nas suas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify e YouTube. Dá um like e se inscreve, compartilha os nossos episódios e aguardamos vocês na próxima edição. Obrigado.